as campeãs aí na rua. Nada mais que a Patrícia Bim, nossa presidente da Câmara Municipal de Poá. É um prazer estar contigo aqui, né? Já era um desejo muito antigo de estarmos juntos aqui e hoje acabou dando certo. E também estamos aqui com a pessoa que hoje é o número 1 na cidade, né, Dani? Foi assim uma eleição para conselho tutelar maravilhosa. Na pessoa dela, quero parabenizar todos os outros conselheiros, né? Empossados, também os suplentes e todos os candidatos que participaram do pleito. E desejar boa sorte, que tem aí pela frente uma profícua gestão, que Deus abençoe muito, que estará trabalhando com as crianças, não é isso, Dani? Obrigada, Roberto. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Quero agradecer a oportunidade, né, da Rádio Nakachove, ao Roberto de Souza por essa oportunidade. Obrigada. Vamos lá, e agora vamos escutar as vozes aí da Patrícia, nossa amiga. Fala aí um pouquinho de você, o aprendizado, como que está aí uma mulher à frente de uma câmara, né? A câmara que de vez em quando pega fogo também, tendo Sim. toda uma situação. Fala um pouquinho aí da experiência aí, que as mulheres estão muito atentas aí nas suas falas. Vamos lá. Sim, claro, Roberto. Eu quero primeiramente agradecer o convite. Quando eu recebi o convite do Diego, eu falei, é na hora, não tem nem como falar que não vou, porque você é uma inspiração para mim. Muito Gosto obrigado. demais do seu trabalho, acompanho, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje dividindo esse espaço com você. Nós que agradecemos aí a presença. Agradecer também a equipe técnica aqui, o Vandrei, o Peter, que está sempre aí nos deixando aí com um trabalho de ponta. Vamos lá. Patrícia e Dani, vamos começar com a Patrícia. Estamos no mês de Outubro Rosa, né? E na pessoa dessas meninas assim simpáticas, mandar um abraço para todas as mulheres, né? Um mês. Eu até digo que as mulheres têm que ter todos os meses, né? Porque que seriam dos homens, que seria da humanidade sem as mulheres? E qual é a perspectiva? O que você pensa aí? Como que estamos avançando em pleno século XXI, em 2023? O que você vê que está melhorando aí na dinâmica, no tema mulher? Olha, Roberto, eu estava até pensando um pouco sobre isso, sobre essa questão da gente trabalhar o ano, o mês, né? Ah, o mês, outubro rosa. Às vezes, a gente, se for pensar dessa forma, parece que só em outubro a gente pensa no câncer de colo uterino, e quando na verdade, câncer de mama, e na verdade a gente tem que pensar isso a todo momento, né? Todos os dias, É todas as todos os horas, né? dias, não é só no mês de outubro em si. Mas assim, é, é uma forma, né, que nós temos, que foi achado para se divulgar mais sobre o assunto. O tema é extremamente importante. O SUS, ele tem aquele gargalo, mas embora tenha esse gargalo, ainda assim consegue ter os atendimentos. Eu acredito que as mulheres estão tendo bastante ganho com relação a isso, sabe? O problema é que, infelizmente, eu acho que é aquilo que eu estava falando, do SUS não ter condições de atender a todos como nós merecíamos ter atendimento. A gente poderia, né, Dani, pensar assim: será que falta comprometimento? Porque hoje, na política, tanto nas outras instituições, né, agora estão abrindo até para o judiciário, nas altas cortes, que eles estão fomentando a ida das profissionais para esses cargos. Você acha que é uma falta de vontade, uma falta de estrutura, ou é um pouco de cada coisa que está levando ainda a tantas incidências de morte e não está ainda atacando efetivamente o problema? Sabe o que falta? É conhecimento. Informações. O meu ponto de vista, né? Eu sou farmacêutica, sou Você é da da área, área, né? e aí eu posso falar com propriedade. É, o investimento maior tem que ser na rede primária, tem que ser nas unidades de saúde, nos postos mesmo. A gente tem que trabalhar com prevenção. A prevenção ela sai muito mais barata E dá resultado. do que o tratamento, claro. Então, o câncer de colo, se você faz acompanhamento, faz o Papa Nicolau como deve ser feito anualmente, a chance de você pegar beleza, Detectar, né? aconteceu que a pessoa tá com câncer, mas está com câncer em estágio inicial, então isso é uma coisa que é muito mais fácil de ser tratado.
Mas não, o problema é que às vezes as pessoas não têm acesso ao ginecologista, não têm acesso aos exames, e isso é ruim. Tem gente que pensa, vamos ter um hospital de ponta. Não, não é o hospital que tem que ser de ponta, é o posto de saúde. É a porta de entrada da Ele saúde. que vai fazer o básico. É o básico. Prevenção é tudo. Prevenção é mais econômico. Eu, como farmacêutica, falo, os medicamentos via oral, muito mais barato do que as ampolas injetáveis. Então, Eu só não, tamo junto. É assim, esse mês é o mês do autocuidado, né, com as mulheres. E assim, uma sugestão que eu tinha, que as mulheres, elas, hoje no mercado de trabalho, então elas não têm muito tempo. Então era bom, né, ter no posto de saúde esses exames à noite, né? Ou fim de semana. Ou fim de semana, que aí as UPAs, né? Isso, as UPAs. Seria um ponto bem importante, né? Bem estratégico, que ia ajudar muito mais as mulheres. Sim. Né? Mas na realidade a gente também pode dizer que não podemos ficar também só no campo da saúde. A gente pode estar explorando isso aí nas escolas, como eles estão fazendo no Outubro Rosa. Isso. Eles deveriam fazer em todos os órgãos para que as pessoas tivessem acesso à informação e buscasse a prevenção, né? O primário, né? Isso, o primário. Ir no posto, passar... Até porque com todas as nossas precariedades, o atendimento ele sai, né? A pessoa tem que ter paciência, não é uma coisa assim, bate pronto. E aí entra naquele negócio. As pessoas não têm paciência também de procurar e esperar, não é isso? É isso. Então, eu acho que só falarmos em Outubro Rosa ou Setembro Amarelo, eu acho que isso aí é uma constância, né? Tem que ser o tem ano que inteiro. ser o ano inteiro. E a senhora lá, como frente à Câmara lá, tá tendo alguns projetos nesse sentido, que está acompanhando isso aí, o debate está bem voltado para essas causas? Então, depois que eu assumi a presidência, eu optei por trazer bastante atividades, assim, para dentro da Câmara Municipal. Uma delas foi trazer as crianças para o Legislativo, com o projeto do vereador Mirim. E aí, em agosto, a gente fez um evento referente ao Agosto Lilás, que é referente à violência doméstica, de combate mesmo à violência doméstica. E agora, para outubro, eu já estou conversando, porque a gente conseguiu criar, não tinha na Câmara Municipal, uma comissão permanente de direito das mulheres. Hoje nós temos. Inclusive tem até um segmento da guarda que cuida, né, da Maria da Penha. A que Patrulha Maria da Penha. Na região, né? Sim. Que está no estado, né? Nossa, lá em Poá, a Patrulha da Maria da Penha, ela é bem, bem antiga, ela tem uma estrutura até que boa. E aí, assim, a gente fez e agora eu tô conversando com a presidente da comissão, porque é ela que faz, né? A gente conversou referente ao Agosto Lilás e agora para fazer o Outubro Rosa também, porque é importante trazer a população para dentro da Casa de Leis. A casa é nossa, é da população, e discutir os assuntos que são referentes às mulheres, são referentes, seja qual for. A Câmara é um espaço para debate. Sempre para o debate, para buscar informações, profissionais voltados, né? Sim. Que é muito importante. Por exemplo, as palestras, né? Como se cuidar, como fazer o autoexame, né? Se eu posso dizer assim, né? Procurar ver, porque às vezes uma análise do próprio corpo já vai ajudar, né? A prevenir. É isso mesmo. Então, eu acho que nesse momento, informações é ainda o melhor caminho. E parece que não. Às vezes a gente fala, aí mais uma vez, o fato de eu ser farmacêutica, às vezes eu entendo que as pessoas têm acesso. As pessoas, imagina, todo mundo sabe como faz o autoexame. Não, as pessoas não sabem. Quando a gente tá na rua, tá conversando, a gente vê a carência de informações. Ainda tem muita carência. O celular traz um monte de informação, mas às vezes as pessoas ficam no TikTok, mas não vai atrás de informação importante. A pessoa vai procurar tudo quanto é curiosidade, né? Menos o que lhe interessa. O que é importante. A gente tem esse problema, né? A gente vê que ainda nós estamos, né, num país do samba, do futebol, infelizmente da novela. É isso né? mesmo. Então a gente acaba tendo muito choque cultural. Uhum. A gente procura, às vezes, uma coisa que não nos traz nenhum benefício e busca por comodidade, por preguiça, né? Porque não precisa pensar, né? Olhar uma coisa, uma matéria, e né? tem Dani? aquela coisa, se eu procurar, eu vou achar. Eu vou querer achar?
Às vezes eu não quero procurar. Não tem É interesse. verdade. Se eu ficar mexendo nisso, eu vou achar, e aí eu vou ficar preocupado com isso. Não é momento. Se precisar, eu vou. Se precisar fazer alguma coisa, eu vou. Se tiver que aprender alguma coisa, eu aprendo na necessidade. Não me preparo para nada. Eu deixo as coisas acontecerem, deixo fluir. Entendi. Infelizmente, é a realidade, né? Sim, mas é importante sempre a Câmara estar à frente também, Sim. junto com o Executivo, junto até com os outros órgãos, para levar essa informação, né? Dani, aí, no tocante ao Conselho, que é uma extrema responsabilidade, né? A gente já acompanha, eu já acompanho há muitos anos, já é a terceira conselheira que a gente tem a felicidade de apoiar, até porque o nome é bom e a gente tem resultados. Você, na sua opinião, você acha que também um conselho deveria ser um órgão também de informação? Porque trabalha muito com a criança, o adolescente, né? E com a família, que hoje é a maior problemática, né? Sim. Se a gente for ver, né, Patrícia, aí ao longo do tempo, os maiores crimes com referência à ordem sexual começam dentro de casa, né? É isso mesmo. Né? Então, na sua opinião, você acha que também o Conselho deveria também se engajar, não ser um órgão, um colegiado repressivo? Teve o problema, aciona o colegiado e nós vamos ou encaminhar para uma delegacia, ou encaminhar para uma promotoria, para o judiciário, ou também ele deveria ter esse fator aí, fica à vontade. Preventivo, fica à vontade. É muito bom estar conversando e degustando. O que você acha, na sua opinião? O Conselho Tutelar é um órgão que, quando a gente vai se apresentar para a população, dá medo, né? Não gosto de conselho, porque conselho tira a criança do pai. Não é isso. Conselho tem que ter na sociedade, tem que ver que o conselho tem que ser parceiro, né? Sociedade, conselho legislativo também. Então é importante. Judiciário. Então é importante ter essa linha de incentivando, né? Interação, incentivando dentro de casa, começa dentro de casa, né? Então é bem importante. A gente explora isso aí, Patrícia, até porque hoje, até porque eu venho de um segmento repressivo, né, da polícia, tantos anos, hoje a gente advogando, o que acontece? A gente vê que ainda falta o quê? Essa interação, e é o que você apontou lá no começo, informações, porque às vezes a pessoa tá lá com a família, tem um menor, tem um adolescente que está com problema de saúde, está com problema de adquirir alguma coisa que tem por direito do executivo, da saúde. E, às vezes ele deixa de ter aquele benefício por falta de informações. Então, por isso que eu estou perguntando, o Conselho também não deveria de agir também nessa linha? Sim, deveria agir nessa linha. Não ser só um órgão de apoio para a justiça, para a sociedade buscar a repressão em cima do que só acontece, entendeu? Às vezes um crime de violência sexual, né, que é comum com criança, na minha trajetória, quanto que eu não peguei. Mas eu digo assim, voltando, ser um órgão também de informação. De informação, de apoio. Isso. Exatamente. Deixar as meninas comer um pouquinho, o senhor, a senhora aí que chegou do serviço, está aqui, nossos amigos, nossas amigas, acompanhando aqui direto do espaço dos estúdios Nakashov, aqui em Ferraz de Vasconcelos, essa brilhante entrevista com a nossa amiga Patrícia Bim, sempre presidente da Câmara de Poá. E a nossa amiga Dani, eleita em primeiro lugar aqui em Ferraz de Vasconcelos, para cuidar da sua criança, do seu filho, dos seus filhos, seus amigos, e vai fazer um trabalho brilhante lá. Assim, eu queria falar sobre domingo, né, que foi um processo de escolha bem marcante, né, um domingo chuvoso, um domingo de frio. Foram 1.018 pessoas que saíram de suas casas para dar um voto de confiança, né? E eu quero agradecer também meu esposo, o Daniel. Sempre Daniel, né? Ele é um homem maravilhoso, sempre parceiro. E agradecer todo mundo, todas as lideranças, todas as pessoas que me ajudaram. É muito importante. Pode ter certeza que farei um bom mandato, tá? Honrará todos os votos. Ai, deixa eu parabenizar você também aqui. Não é fácil. Eu cheguei aqui e tava conversando, né, com eles. Eu falei, gente, num dia chuvoso, como foi dia 1º de outubro,
foi tenebroso aquela chuva forte pra caramba. E impactante. você conseguir tirar 1.018 pessoas de dentro de suas casas pra votar uma coisa que não é obrigatória, meu, parabéns. Isso, porque a Você é gente. merecedora. Obrigada, que teve também boas pessoas ao nosso redor, boas lideranças, né? É isso Então, eu mesmo. quero agradecer todo mundo, de coração. Muito obrigada. Bom, estamos aí, deixar elas lá fazer uma pausinha, tomar uma água, comer e degustar aí uma fruta aí. Vamos lá, pessoal. Restaurante Del Rey, do nosso amigo Tico e sua esposa, sempre simpáticos no atendimento. A melhor feijoada da região. Experimentamos lá a diet deles, maravilhosa. Mecânica e Retífica MF, lá do meu sempre amado Fernando de Ângela. É onde você vai lá e tem um tratamento cordial. Fabiano e Leandro, que nos abrilhantaram com esses maravilhosos salgadinhos, da Fab Cakes. FD Fardamentos e Uniformes personalizados do nosso amigo Fernando Pepa. Restaurante Esquina, bar e restaurante também Esquina lá, dos nossos amigos. E não poderia deixar de falar da foto ideal do meu amigo saudoso, seu João, desde 1960, né, Du? Que só deixou boas recordações. Vital Forma também, clínica de fisioterapia, pilates e você entra quebrado lá e sai novinho em folha lá. Só procurar a doutora Rosália. Pesqueiro amigo dos primos, do nosso amigo Rafael Munheca. Difícil tirar um café desse homem, hein? Mercado Primo Será lá também, da dona Wanda frente lá, nossos amigos. Vai lá que sempre terá um atendimento diferenciado. Do nosso amigo César lá, o Hair Center, né? Quando você quiser lá dar um tato lá no cabelo, não é meu caso, né? Mas as meninas, né, que tem toda essa formosura de cabelo, procurar eles lá. Sabor do Nordeste, comidas típicas do Kiko, do Jackson, Simone, nossos amigos. Assados do Gu, geladinhos Marizando, dos amigos Sandra e Maria. Restaurante Cantinho da Ângela. E não poderíamos deixar também de falar da Casa de Ração e Agropecuária Roma, do nosso querido amigo Teco e Gilmara. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui dos estúdios Nakachove. Estamos aqui falando de Ferraz Vasconcelos. Estamos com a presidente da Câmara Municipal de Poá, a Patrícia, nossa amiga. Estamos também com a número 1 aqui do Conselho Tutelar para a próxima gestão, a Dani. Primeiro, agradecer a Deus, que foi uma eleição maravilhosa. Foi uma coisa assim que o pessoal realmente está vendo a importância do Conselho. Já estão defendendo até que ele deveria ser voto obrigatório, dada a importância. Se é um tipo de escolha plural e que é pelo sufrágio, nada melhor do que ele, né, fosse efetivamente obrigatório. Porque as pessoas poderiam também exercer muito mais o seu direito, né, de estar escolhendo, né? Então ficaria uma coisa mais acessível a todos os candidatos. Mas vamos lá, Patrícia, vamos dar sequência. Quais foram os desafios, você como mulher, novata na política, né? Sim. Embora venha de berço político, né, do nosso amigo Testinha, né? E a mãe também, né? Quero mandar também aqui um abraço para prefeita Márcia Bim também, que vem fazendo um trabalho lá legal, né? À frente de Poá. Mandar também na pessoa sua os cumprimentos a todos os demais vereadores da Câmara de Poá, nossos irmãos também. E diga um pouquinho como que foi esse desafio, da onde veio você, vereadora, e daqui a pouco tornou-se presidente, que é essa baita responsabilidade. Fala um pouquinho pra gente, por favor. A princípio, eu vou falar que o meu berço político não foi só meu pai, nem só minha mãe, mas também o meu tio Geraldo, da Casa do Norte. Cabeção. Tio Cabeção, que eles são família de ativos políticos, aqui. né? Aqui na cidade eles são. E aí acho importante falar deles também. Muito bom, O muito meu bem tio, lembrado. que muita saudade traz pra gente. Mas enfim, eu fui convidada pelo meu pai para ser candidata. Na verdade, desde que ele era vereador, ele sempre conversava comigo. Ele ia usar a tribuna, ele perguntava quais as melhores palavras, que ele sempre foi assim muito Simples, né? Uma simples. pessoa, né? Tranquilona, né? E ele é aberto para você corrigir, sabe? É muito bom, né? Ele perguntava, ele Sinal de queria querer ser progredir melhor. Humildade. Né? E ele estudou até a 5ª série. Aí veja, hoje ele é considerado pela maioria dos poenses como o melhor prefeito que Poá já Temos teve. dúvida.
por tudo que ele conseguiu. E assim, estudou até a 5ª série. E aí o pessoal fala, tem que ser advogado, tem que ter formação. Eu falei, não. Ele mostrou que ele não tem formação e ele foi melhor que muitos outros que já passaram por ali. E diplomados, né? Justamente. E aí ele me convidou na época da pandemia, eu trabalhava em Itaquá, estava trabalhando no hospital de campanha de Itaquá, que era a UPA. E eu falei, não posso largar isso aqui, tá faltando medicamento, tá faltando as coisas, eu preciso correr atrás de empréstimo, não dá pra... A gente precisa ter medicamento para entubar, não saio. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, agora, eu falei, quer saber? Bora tentar. E aí eu saí candidata, fui a 6ª vereadora mais votada. A primeira mulher, entre mulheres, foi eu e a Gil. Eu fui a 6ª. E aí, 860 votos. E eu falo, mulher tem um preconceito muito grande. Eu tive 860 votos, mas eu tenho certeza que se eu fosse homem, eu não teria apenas isso. Pelo apoio, pela força do meu pai, pelo apoio que ele teve. Você ainda sente que nós temos uma sociedade conservadora guinando para o lado machista? Sim, Tem inclusive, tem. Inclusive, tinha uma moça que me ajudou na campanha, que ela é cristã, e na hora que ela foi pedir o voto pro pai dela, ele falou assim, pra ela eu até voto, mas pra prefeito não, porque prefeito tem que ser homem. Então você sentiu naquele momento que tem muito ainda... A gente tem muito a conquistar. Barreiras. E eu converso, a gente faz bastante reuniões, faz eventos entre mulheres, e a gente fala, poxa, ninguém melhor defende os direitos das mulheres do que as próprias mulheres. Nós sabemos as nossas necessidades, não é verdade? E nós somos maioria. Entre habitantes e eleitores, as mulheres são maioria. E nós deveríamos, no mínimo, tá igual ali. E hoje, em 17 vereadores, são 2 mulheres e 15 homens. Ferraz, não temos nenhuma. Em Ferraz não tem nenhuma. Na gestão passada não teve nenhuma mulher também lá em Poá. Porque as pessoas não têm o hábito de votar em mulher. Eu vou falar que a cobrança é muito grande, Dani, porque assim... porque a sua filha tá na escola e não sei o quê. Ninguém fala pro vereador, seu filho tá lá na escola, você não vai lá? A mulher tem. A cobrança é muito maior. E eu falo, eu vejo que hoje eu não sou tão presente com elas, eu não consigo ser. Mas o tempo que eu tô com elas, eu tô dando um tempo com qualidade. Eu melhorei, eu acho, inclusive. Porque antes eu tava com elas, mas não tava com elas. Às vezes fazendo uma coisa, fazendo outra. Não, agora eu tô com elas, é com elas. Mas você não acha que é um tabu que elas mesmas impõem a si próprias? Por exemplo, eu não vou porque eu vou ter dificuldade assim, Y, X. Você não entende que é uma barreira que a própria mulher, enquanto postulante, ela se impõe? Mas isso foi o que foi colocado para elas desde que elas cresceram, né? Elas acabam falando isso porque para elas, isso aí é coisa para homem, eu tenho minhas coisas para fazer. Nossa, imagina eu chegar 10 minutos mais tarde em casa. Não dá, é mulher. Agora o homem é normal, né? O meu pai, ele sempre falou que político tem que ser igual padre e pastor. Tem que estar cuidando da população, igual padre e pastor. Não tem tempo para si próprio, mas tem que se dedicar. Eu já falo Isso. que é o seguinte, né, se você me permite. Até falei ontem numa reunião lá, estava com várias pessoas e falei, né, discutindo política. O carro-chefe de um político chama-se tempo. Você tem que ter tempo. De repente chega uma pessoa, vai ficar 10 minutos. De repente aquela pessoa fica 1, 2 horas. E se você quer, né, caminhar, você tem que dar atenção. Então você vira psicólogo, você vira médico, você vira advogado, você vira um monte de coisa, pai, mãe. E eu também entendo que a mulher, ela tem essa facilidade maior, essa sensibilidade, né? Sim, lá no gabinete, quantas vezes as pessoas vão só para conversar? Porque muitas vezes é isso também, no hospital, seja onde for, a pessoa vai porque quer falar com alguém, ela quer ser escutada. A pessoa quer ser escutada e ela não tem escuta em lugar nenhum. Ela não tem atenção. Não tem atenção da família, não tem atenção, seja lá de quem for, não tem. E às vezes ela só quer falar. E eu não consigo não dar um tempo de qualidade com essas pessoas.
Quando as pessoas vêm me procurar, eu não consigo atender. Ah, não, tá bom, é isso. Ó, Bárbara, resolve isso pra mim. Não, eu fico ali, eu dou atenção, eu converso. Esses dias, vou dar até um exemplo. Olha só como a gente sofre. Uma senhora me procurou, tava triste porque não tava dando para pagar o aluguel e não sei o quê, mas ela tinha um brechó e não tava dando. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos levantar esse brechó, eu vou lá no seu brechó, a gente vai fazer um vídeo, vai divulgar e se Deus quiser vai aumentar. E assim eu fiz. Aí veio uma crítica, assim, uma mensagem, falar, nossa, é para isso que nós temos vereadores, para divulgar brechó. Aí eu peguei e falei, né? Não apenas isso, mas se você acompanhar o site da Câmara ou o meu Instagram, você não vai ver apenas isso. Só que ali eu estava fazendo uma função social. Eu vi que a pessoa estava chorando, ela podia estar entrando no estado depressivo, porque ela estava se sentindo desmotivada e eu fui lá, dei uma moral. A ideia era essa, dar uma moral para ela, levantar. up, né? De repente era um Isso. sonho dela, né? E tá Justamente, acabando. essa foi a minha função social também. Eu não tô ali só para fiscalizar, só para criar leis. Eu tô ali também para ter esse cuidado com as Esse lado pessoas. social, E eu né? tenho. Humano, né? Não é nem social. Passa a ser humano. É né? humano. E é difícil ter isso, porque político costuma. O tempo, eles costumam, né, usar para coisas certinhas, para não perder tempo. Eu não considero perda de tempo. Eu considero que eu tô fazendo bem para a pessoa. E se eu tô fazendo, se a pessoa daquele momento em diante, ela já dá aquela levantada, ela Você já começa atingiu a o seu sorrir. objetivo, É que é meu ajudar a pessoa. Justamente. Mas o bom político, né? Vocês me permitem dizer, exatamente isso aí. Eu não posso fazer suas coisas voltadas para a política natural. A gente tem que abrir espaço, às vezes, para algumas coisas que é muito mais importante do que um ato político. E nessas horas que a gente vê os nossos grandes valores. Que aí você tem condições de se doar para a pessoa. Às vezes uma coisa tão simples, né? E eu também, em todo o meu tempo político, eu sempre prezei por isso aí. Quanto mais a gente estar próximo do eleitor ou do ser humano, ou da pessoa que precisa, você se completa, você enriquece. Quando você chega em casa, às vezes tarde da noite, você vai, né, e a Dani vai ser assim também, né, será? Você entende o quê? Faz uma tomada. O que eu fiz de bom hoje? Se você foi lá, conseguiu levar conforto para uma pessoa que está perdida, você ganhou o dia, né? Então, Dani, você que está chegando agora, a gente até vai explorar também algumas teses aí. É isso aí que a gente tem conversado. Você vai lá, vai entrar numa situação, parece que não, mas quanto mais a camada social é empobrecida, as dificuldades maiores vêm, aí vem a discórdia, vem a pancadaria, vem a bebedeira e isso vai atingir a criança. Então é muito importante que tenha esse lado 100% humano. Porque não tem lá nas leis o bom senso. Tem sim. O bom senso tem que estar com a gente. E ele muitas das vezes resolve. Então, mudando um pouco aí para você, o que te levou a ir para o conselho tutelar? Que a gente sabe que você é mãe, que é uma boa mãe, tem 2 lindos filhos, né? Tem um marido excepcional que ele peca por ser muito bom, né? Eu mesmo sou um crítico, porque ele tem um coração muito bom. Ele é Mas maravilhoso. o que levou você a ir para o conselho? Eu sou professora, né? Não tô atuante, mas eu sou professora, né? Já lido com criança e adolescente e com o grupo a gente vê esse desejo, né, de proteger, né, os direitos das crianças e adolescentes. E todo mundo comprou essa causa, né? Por acreditar no meu potencial e deu certo, né? Só um minutinho, posso falar o nome das pessoas que estão acompanhando a gente? Fica à vontade, Tá, vai nos que é ajudar. o- Vamos aproveitar e vamos dar uma Isso. beliscada aqui, né? É Só nós o- falamos. Vamos lá. Ricardo Pereira, o doutor Ricardo, boa noite. Sol Nascente, a Janaína Morena, o Rafinha Pesqueiro, Fábia, Rogério Martins, Leandro, Alexia, Eduardo, Jadeilma, Daniel, Américo também, a Bruna, nossa parceira Pamela, o Zé João, meu amigo, Valdemir,
Maria Rocha também tá acompanhando. Ó, o tio Deivão é vereador lá. Ah, o Deivão. Abraço pro Deivão, Tá né? assistindo. Tá assistindo. A Ivoneide também. A Paula. Isso aí, gente. Boa noite a todos. Obrigado, viu? Bom, por tá vamos lá. acompanhando. E um beijo em especial pra Maria Rocha, Eu gostaria nossa também parceira. que você mandasse seus abraços aí, as suas recomendações, que afinal de contas o pessoal tá te acompanhando aí, né? Sim, De não, uma então. forma carinhosa, né? Eu fiquei bem feliz, ó. Vou até ler o Fica à Deivão. Ele mandou aqui: presidente Patrícia Bin, conselheira Dani da Educação, mulheres fortes, guerreiras, tem meu respeito. Parabéns. Obrigada. Obrigado Obrigada. Pelos elogios aí. Falou a verdade, né? Parabéns, Deivão. E eu não queria falar, não, mas aqui, ó, com toda certeza, o Testinha foi o melhor prefeito de Poá, Ivan Rocha. Eu Gente, ele é meu maior fui orgulho. chefe da investigação lá da delegacia de Poá e acompanhei muito o trabalho dele. Nos apoiou muito e foi um grande, aliás, sempre será um grande prefeito, né? Eu falo que se eu chegar aos pés dele, eu tô bom. Ele é a pessoa por quem eu me inspiro. Sim. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu tenho que chegar no mínimo aos pés dele. Se eu chegar aos pés dele, eu já vou estar bem. Porque Você ele foi já- demais. Pra mim, ele foi. É uma pessoa fora do comum, né? De humildade, de inteligência, né? De caráter, E né? aquela coisa Era de humana. Ele é humano. Era um dos poucos prefeitos lá que o governador sempre brincava com o tal de Da Babosa Babosa. lá. O doutor Babosa. Doutor Babosa, que crescia cabelo e foi meio que esquisito, né? Porque o homem indica, mas não cresce. Não, e Mas- sabe o que é triste dessa história da babosa? Que eu sou farmacêutica e a babosa ela é proibida para Inclusive. uso interno. E aí ele falando de babosa, eu, pai, pelo amor de Deus, eu não posso, pai, eu não posso, eu vou perder meu CRF, eu não posso. Ele, tipo, querendo me colocar na babosa, eu falei, eu não posso, porque é diferente uma pessoa que não tem conhecimento, que é só conhecimento popular, falar da babosa. Mas quando você tem conhecimento técnico, você não pode Vamos indicar. mandar a Babosa para NASA estudar. Estamos aqui direto do Espaço Nakachov, nosso estúdio aqui, sempre com essa equipe técnica maravilhosa, dirigida pelo senhor Natels, sempre muito receptivo, nos deixa num clima assim maravilhoso. E dizer o seguinte, que estamos aqui inovando, né? Inovando na comunicação e sempre querendo trazer entrevistados simpáticos que vão enriquecer o nosso programa e também ser um novo canal de comunicação, pedindo sempre licença para estarmos aí com vocês, nos seus lares, nas suas casas, e é muito prazeroso a gente poder fazer isso aí. Mandar aí, no nome do Sol Nascente, a todos os comunicadores, as pessoas que trabalham aí com a comunicação, um abraço, Sol Nascente. É um prazer também saber que você está nos acompanhando, que é um gigante aí da comunicação, né? Com o seu programa maravilhoso, é uma pessoa que é referência para nós. Mandar aí novamente um abraço para a prefeita Márcia Bin também, Dr. Rafu, a equipe Dr. Rafu, a nossa equipe também, que tem sido maravilhosa, e isso provou agora nesse último domingo, né, Dani? Então a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a família, agradecer a oportunidade de ter amigos tão bons quanto vocês que nos seguem. Vamos lá, Patrícia. Um projeto que você fez, que você gostaria de ter colocado, um projeto que você quer fazer, o que você tem em mente, assim, nesse momento que Poá precisa, com muita urgência, que melhoraria, que estaria em condições de pôr em prática? Então, hoje, Poá tá tendo uma dificuldade muito grande que é com a folha de pagamento. Se eu falasse para você, o que seria bom? Seria bom o PSF novamente, a Estratégia de Saúde da Família, por exemplo, seria muito importante. Mas o problema são os valores, né? E pela prefeitura, diretamente, está bem difícil, pensando na folha de pagamento. Como teve a perda de arrecadação, Poá perdeu muito. Então, Perdeu, né? Com o Credit Card, com o Itaú, né? Perdeu algumas nós pontes, perdemos 30% da arrecadação. Isso. A gente perdeu 140 milhões ano. Mas isso aí se deu por quê? E parece que também teve problema com a instância, né? Não, então, é porque quando tá ruim,
Só mais um pouquinho, né? O que acontece? Poá era a sede do Itaú. E aí, na época do meu pai foi lá, ele conta isso, que foi lá e cobrou que eles estivessem lá mesmo, que não fosse só por causa da... Fachada, né? Porque lá tinha um benefício fiscal lá, que o ISS era por 0,25%. Uma coisa irrisória. Né? E aí teve uma lei que tinha que ser no mínimo 2 e tal, e aí foi onde Poá Acho que foi avançou. um balanceamento para equiparar o Estado, né? Isso mesmo. E para não ter esses paraísos fiscais, acho que é assim Sim. que chama. E aí, naquela época, na época em que meu pai era prefeito, a coisa funcionava. Viviam bastante funcionários da Eu Itaú me lá, recordo que tinha os até ônibus chegando. Aí eu me Isso, recordo disso ficavam aí. os ônibus estacionados o dia inteiro ali na próxima Praça da Nossa, Bíblia, na praça, frente da perto da Câmara. delegacia, inclusive. Isso, aí eu por isso tenho. que você via. É. E aí, talvez por falta de fiscalização, não sei o que foi, começou, parece que diminuiu o número de funcionários por lá. Então, teve uma SEI que o Ricardo Nunes, que é o prefeito atual de São Paulo, ele era vereador e ele foi o presidente dessa Fomentou, SEI. né? E aí lá eles viram que o Itaú não estava em Poá e tal. E o que aconteceu? Pronto, Poá perdeu essa arrecadação. Eles tiveram que ir para São Paulo. Eles fizeram um acordo para não ser multado em um valor muito grande, eles fizeram um acordo e foram para São Paulo. Nisso, a cidade perdeu 140 milhões no ano. Imagina você ter um orçamento gigantesco e do nada 1/3 do seu... No outro dia acabou esse... E Virou aí... um pesadelo, né? Mas, na verdade, não foi bem outro dia, né? Porque em 2017 foi sacramentado que o Itaú sairia. O ex-prefeito, que já sabia, deveria já ter organizado, sabe? Eu sei que vou perder o meu emprego. Tô de aviso prévio. Eu vou continuar gastando no cartão de crédito? Não vou. Vou apertar o cinto. Eu né? vou apertar Tomar o algumas cinto. medidas, Eu né? sei que eu vou ter o meu seguro-desemprego, então eu vou pagar as contas, vou tentar. E não foi isso que o Jean fez. Ele gastou mais, ele foi gastando. E aí, no ano da eleição, ele fez um hospital da criança que nem quando o Poá tinha dinheiro, teve um hospital da criança. Imagina E quando. funciona esse hospital? Tá em... Então, assim que a prefeita assumiu, ela fechou. Por quê? Ele funcionava 100% em hora extra. 100% em hora Era um extra. rombo nos cofres. Não tinha contrato, nada. Era tudo. Eles entregavam oxigênio no hospital, aí pegavam esses Tambores, né? eu esqueci o nome que fala. E aí eles levavam num carro, um perigo. Levavam no carro até o hospital da criança. Eu falei, caramba, nem quando meu pai era o prefeito, que Poá tinha dinheiro, fez, porque não tinha. Quando teve a primeira audiência pública da saúde, eu nem sabia muito como fazer as coisas lá, mas eu só fiz os cálculos. Peguei quando que inaugurou o hospital da criança. Aí eles colocaram lá quantos atendimentos teve, aí eu só fiz o cálculo. Dava um atendimento a cada 30 minutos. Qual hospital particular consegue manter um hospital aberto, com as portas abertas, tendo um atendimento a cada 30 minutos? Não tem. E aí é isso que eu tô falando. Ao invés de usar o dinheiro de modo inteligente, queimou. Por quê? Era uma promessa de campanha dele lá de 2016, 2016 que teve a campanha. Então ele foi e fez o Hospital da Criança sem ter condições de manter. Aí iniciou viadutos sem ter condição de terminar. Foi tudo isso. Obra extremamente cara, né? E aí a prefeita assumiu a cidade com os contratos tudo cheios. Sabe, a cidade tinha os contratos, tinha mais de 400 milhões em contrato. E ela tinha 300 para pagar. Alguns vereadores falavam assim, não, tem que deixar estourar, tem que deixar estourar. Só que se você não toma as rédeas, você não puxa para si a responsabilidade. Aí o governo federal e estadual, eles mandam dinheiro voluntariamente. Eles iam parar de mandar, porque eles não podem mandar para quem não está cumprindo com a lei. Negativar Vai certidão. É isso mesmo. Aí ia piorar muito mais. Então, a prefeita teve muita coragem. A prefeita teve muita coragem de conseguir encerrar. Eu lembro, Roberto, que a prefeita chegou um dia e falou assim, graças a Deus conseguimos adequar as contas, a gente reduziu 25% dos contratos, fez isso e aquilo, e agora é respirar. Aí bateu a secretária de saúde, falou, olha, prefeita, a gente precisa fazer um aditamento no oxigênio, senão vai faltar oxigênio para os pacientes do Covid no hospital. Aí pronto, tem que tirar mais de outro lugar para poder fazer o aditamento. Né? Descobre algum lugar e vai jogar lá
Para não parar, né? Só que é o que eu falo, se de 2017 até 2020 o ex-prefeito tivesse trabalhado essa Adequado, redução, né? a população nem sentiria tanto. Ia sentir, porque não tem como, você sente. Se um perdeu o emprego, se seu salário reduzir, você vai sentir a queda. Mas se você se preparou, você sente menos. E não foi isso que Ia aconteceu, né? suportar, né? É. Bom, então a gente pode dizer também que Ferraz não está muito diferente, não. Foi feito um empréstimo aí de 62 milhões e a gente está trazendo aí, né? Digo a gente, a cidade está trazendo através do executivo para fazer uma festa num lugar temeroso, né? Onde tem enchente. Assim, o ragazzo, você encomendava uma esfirra em época de chuva, podia estar no ponto que fosse, era só pescar, né? Então, temeroso, artistas de ponta, e ficou meio que assim uma coisa que não bateu as ideias, né? Você pede 62 milhões porque você está necessitado e daqui a pouco você vai fazer uma festa desse nível, num lugar que não tem capacidade de recepcionar as pessoas. É uma festa que vai ser regional, né? Pessoal de Itaim, Guanás, Itaquá, Mogi virão, porque são artistas de ponta, né? Então a gente está muito preocupado até como que será o desfecho dessa festa. Não é a política do quanto pior, melhor, não. Eu acho que tem que ter festa, né? Mas antes de eu fazer um noivado, antes de eu fazer um aniversário, fazer alguma coisa, eu tenho que ver se a minha geladeira na segunda-feira vai estar bem. Não adianta eu dar uísque, salgados e no outro dia não ter o ovo, né? Para pôr na mesa. Então a gente fica muito triste porque falta comprometimento e responsabilidade política, que foi o caso lá, né? A gente não está criticando, é uma realidade, né? Mas vamos lá, Dani, o projeto aí para o conselho, o que, que você espera, quais são os desafios, tem se preparado, tem buscado informações, porque você sabe, né? A gente que já no outro pleito fizemos também a Zenaide, quero mandar um abraço também para ela aí, fizemos ela em primeiro lugar, né, honrosamente, agora repetimos a dose aí, e você já está preparada, tem buscado informações para os desafios? Fala um pouquinho. Sim, projeto de conselheiro é seguir à risca o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E eu estou preparada, estou estudando, vou estudar mais, para mim estar respaldado das leis, né, para poder ajudar muito mais as crianças e adolescentes. E o que você espera? Que na sua cabeça, Desafios, né? Desafios. E o tamanho desses desafios? Bem grande, né? É porque lidar com criança e adolescente em sofrimento, né? É bem. Vamos dar um exemplo aí, você que está nos assistindo, aí, o senhor e a senhora. Você vai retomar a palavra? Sabe o que é o conselho? Às vezes vai ter que fazer uma incursão sem o apoio da polícia, porque às vezes não vai dar tempo de equacionar. Às vezes você tem um número reduzido no final de semana, uma coisa e outra. O que acontece? Vai ter que ir lá com o motorista, com a cara e a coragem, adentrar lugares perigosos, para às vezes tirar uma criança que está em estado de correndo risco, né? E aí vai se deparar com pessoas também que têm um estilo de vida ruim, né? Para não falar que é um delinquente, ou enfim. Os desafios são grandes. Então as pessoas acham que não, é só tá ali, o social não. Vai ter muita parte pesada para tocar, né? É igual a gente estava fazendo a divulgação, né? E as pessoas estavam reclamando muito de vaga de creche, né? E isso vai ser um grande desafio. Eu já tô vendo, porque assim se constrói prédios e prédios, só que não se constrói creche, né? Então, se tá difícil agora, vai ficar muito mais difícil futuramente, né? Até porque os repasses estão ruins, né? A gente está vendo que tanto o governo federal quanto o estadual está reduzindo, né? E eu tive lendo alguma coisa aí, que é aquele negócio, né, de estar lá. Então você tem que ver pessoas técnicas para ver como que está o nosso mundo fiscal. E as perspectivas são as piores possíveis. Então o que está ruim hoje, amanhã pode estar muito pior. E os municípios nesse sistema de achatamento, né?
Fundeb, a saúde e a coisa, eu acredito que a gente vai estar entrando. Quebradeira, né? Quebradeiras, a gente vê aí que acho que 127 lojas de shopping, lojas forte foram embora, então começa a ficar temerário, né? Então a gente tem que estar se preparando. Isso Então, é um o desafio vai desafio. ser maior. Esse desafio vai ser muito E grande. eu acho também que na função, eu acho que os maiores problemas, porque eu já repassei muito problema, Patrícia aqui, seria mesmo de creche. Creche, vagas de creche. Deixa eu só mandar um abraço em nome do Everton para a equipe Fraterno. Vamos lá, Everton. O vulgo Boca Preta lá em Poá com vocês, hein? É a melhor cesta básica da região. Cesta básica Fraterno, do nosso amigo Everton. Puta de um cara parceiro, puta de um irmãozão. Verdade. É um abraço muito carinhoso. Hoje ganhei uns brinquedos lá da sua cidade. Ô, louco, aí E sim. o pessoal, ele foi muito solícito. É um cara que a gente tem muito carinho. Aprendemos a gostar dele assim de uma maneira, pelo coração, né? E tudo mais. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Patrícia, algum abraço, alguma pessoa em especial que você gostaria de estar mandando? Sim, eu quero agradecer aqui. Eu sempre falo, a todo momento, sabe, Dani? Eu falo das minhas assessoras, que nenhum vereador é bom se os assessores não forem bons também. Equipe. A equipe é muito importante, então eu quero aqui mandar um beijo, um abraço a todas as minhas assessoras. A Bárbara tá aqui. Eu sempre falo mesmo. Um abraço a todos os vereadores lá da Câmara Municipal, que graças a Deus eu tô conseguindo conduzir muito bem. A gente tá havendo respeito, mesmo Isso é sendo importante, mulher. né? E isso é o início. E que venham mais mulheres pro próximo pleito, né? Isso é importante. Dani? Quero agradecer a todo mundo, né? O pessoal que tá aqui, o Du, Roberto, Diego. Diego é um parceirão. E eu queria também te presentear aqui, em nome da equipe, né? Vamos lá. Ó! Vamos abrir aqui. Tá honra, né? Vai lá. Nossa, parabéns! Vai em lugar de destaque lá. Obrigado, Dani. Deus abençoe. A Eu gente que vai estar agradeço, tá, o apoio. aqui, ó, pessoal. Tá lá. Não sei se tá dando reflexo. Tá dando pra ver, Eu sim. também quero esse quadro do. Vamos lá. E agora eu que vou antes. Vamos passar aí depois. Aí a gente vai mais 5 minutinhos para cada um fazer as considerações finais e oferecer essas lindas flores para ela, né? Ai, E meu Deus. vou ficar sentado para não atrapalhar. Dizer que a gente está passando, voltando aí o Outubro Rosa, nesse momento externar para todas as mulheres, né? Que o Deus abençoe muito, que consigam ser essas guerreiras aí todos os dias, que Deus abençoe muito, que vençam os desafios, principalmente essa sociedade até hipócrita, né? Conservadora, machista, que é muito feio. O que seria da nossa vida sem vocês? E para Dani também. Obrigada. E estender também para todas as mulheres aí, com muito carinho aí. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente já está quase aí batendo 1 hora, já vamos fazer as nossas considerações finais. Volto a repetir, a gente está aqui do estúdio Nakashov, Ferraz e Vasconcelos, com essa equipe maravilhosa aqui, que sempre está pronta. Ligamos, vamos ter entrevista. Eles já correm, preparam o lugar, muito humilde, mas sobra carinho, sobra essa amizade gostosa, né? E dizer que é um prazer poder estar adentrando a sua casa, o seu espaço aí, mostra essa credibilidade que vocês estão nos dando. E a gente só tem que agradecer. Gostaria, então, que a Patrícia, nossa presidente da Câmara Municipal de Poá, fizesse suas considerações finais aí. Fica livre o tema. 5 minutos, vamos lá. Tá certo, eu quero aqui agradecer o convite mais uma vez, agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse podcast. Fiquei muito feliz em conhecê-la, parabenizá-la mais uma vez pela votação expressiva que você teve para o Conselho Tutelar. Fiquei muito feliz mesmo. E é um prazer enorme estar dividindo com você esse momento. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz da forma que as coisas estão se encaminhando lá em Poá.
A Câmara Municipal está tendo um respeito muito grande. Como eu disse, né? Nós mulheres, nós sofremos. O machismo, ele é intrínseco, mesmo que a pessoa não queira ser Eu machista, só posso sai te um. cortar um pouquinho. Você é a primeira presidente lá, ou tivemos já Sim, presidente? não. Primeira Pessoal, a primeira presidente. presidente, hein? E se eu não me engano, em tantos anos de Poá, acho que foram 5 mulheres apenas vereadoras. Acho que 5. E nenhuma presidente. Não, nenhuma presidente. Eu fui a primeira e eu tô muito grata por isso, sabe? Tenho um nome a zelar, penso muito na história que o meu pai construiu, o legado que ele construiu, e eu quero mantê-lo até o final. Eu falo assim, se meu futuro tiver ainda muito a acontecer, eu quero que ele seja o melhor, só escrito com histórias lindas, histórias humanas, como eu contei agora, né? O atendimento para mim, ele tem que ser humano. A minha psicanalista que fala, ela falou, existe pessoas humanas na política e eu conheço uma aqui. Que bacana. E aí é isso, eu quero mesmo agradecer, quero que vocês me acompanhem, eu tô na rede social, tô no Facebook, Instagram, como @Patrícia Bim Vereadora, quem puder segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho e muito obrigada. A gente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, né? Abrilhantou de maneira sólida aqui nosso espaço e dizer que é a primeira de muitas outras e já quero que saia daqui convidada para quando quiser vir, vai ser um prazer. Muito obrigada. E leve o nosso abraço para todo o povo poense, nossos co-irmãos. Pode deixar. Deixa eu só deixar o meu telefone também. Tem o número do gabinete que eu atendo, as minhas assessoras atendem. Se eu falar que eu atendo sozinha é mentira, porque não tem como. Equipe, né? Não tem como. Se olhar lá, tá vibrando o celular e eu tô aqui falando. Então é o número 949088882. Ele é o meu WhatsApp. E é isso. Eu aguardo vocês. Repete o número, por favor. 949088882. É o telefone do nosso gabinete. Então, o que tiverem precisando, a gente está à disposição nesse número. E eu quero aproveitar também a oportunidade para estar agradecendo a forma carinhosa que vocês têm nos atendido. Porque o povo ferrazense precisa, né, às vezes, de alguma coisa de Poá, né? Sim. Porque tá muito próximo, as divisas, tudo, né? E também aproveitar e mandar um abraço para dona Rocha lá, que é uma guerreira, né? E está muito ligada a nós, né? Sim. Lado de Ferraz, lado de Poá, então a gente divide ela lá, né? Quando a Rocha falou que não, o Roberto de Souza é meu amigo. Eu falei, então pronto, você é minha amiga, porque eu também sou amiga do Roberto de Souza. Isso e a é gente muito gostoso, assim. hein? Ter boas referências, né? É isso mesmo. Então vamos lá, Patrícia. Só dizer que faça desse humilde espaço extensão da sua casa, do seu trabalho, e é a primeira de muitas outras, se Deus quiser. Já vamos também deixar Amém. o convite para que uma hora venha com a sua mãe aqui, que vai ser um prazer. Sim, vou convidá-la. Tá, joia. Dani, suas considerações? Eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade, né, e agradecer todo mundo que domingo foi votar, né, vou honrar com todas essas pessoas que confiaram em mim, vai ser uma oportunidade nova, né, tudo Novo desafio, né, mas eu vou me esforçar e vou seguir à risca o Estatuto da Criança, do Adolescente. Muito obrigada. Que legal, uma profícua gestão, que Deus abençoe muito. Aliás, as duas também, a responsabilidade lá da Câmara, a responsabilidade sua, nós temos 5 conselheiros, né? 3 são mulheres. 3 mulheres, olha que legal, já, né? Começou a dar, né, uma virada aí. Dizer que são 5 conselheiros para 220 mil habitantes. Se nós formos falar nas divisas, tudo, isso aí vai chegar a 300 mil, né? Então, a responsabilidade é muito grande, é árdua, né? Vem aí o negócio do sacerdócio, da própria política, tem que se doar, né? Não tem jeito, tem que ter comprometimento. Bom, vamos lá. Agradecer aí essa equipe maravilhosa aqui do Estúdio Nakashov, na pessoa do seu Natelso, o Vandrei e o Pet, que tem nos dado um apoio muito grande. O Du também com as artes, correndo atrás aí dos entrevistados, uma pessoa maravilhosa. Equipe Roberto Souza, na pessoa do Diego, quero mandar um abraço a todos. Dizer que a gente só tem que se orgulhar, né? O legal é você olhar para trás e ver que não está sozinho, olhar para os lados e ver que está acompanhado de boas pessoas.
Que Deus abençoe a todos. Gostaria que, mais uma vez, leve o nosso mais sincero abraço a todo o pessoal, a Câmara, também aos vereadores, aos funcionários, que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso e tendo à frente uma pessoa tão brilhante, né? E Obrigada. Dani, dizer que a gente vai estar do seu lado aí, apoiando, ajudando, torcendo e pedindo a Deus que o caminho siga sempre em frente, tá bom? Agradecer a todos vocês aí que gentilmente nos deixaram adentrar os seus espaços, a sua casa, seus lares. E que Deus é nossa guia, é aquele que está aqui presente. A gente procura fazer um trabalho bem transparente, humano. E quarta-feira que vem, já estamos sendo avisados aí pelo pessoal aqui, que estaremos aqui de novo. Aguarde aí que estaremos trazendo pessoas tão brilhantes quanto essa. Vai ser difícil, porque são duas belas jovens mulheres aí com um trabalho maravilhoso. Mas vamos tentar. Deus abençoe a todos e obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente.